E nós tivemos ali 2 lindos batismos, né? Do jovem Omar está aqui, né? E também do Gustavo. Gustavo eu não vi, mas foi muito bonito. E o Pedro, ele, por alguns motivos, deixou para hoje. E nós estamos aqui, o clube está aqui também, viu, Pedro? Porque você é importante para Deus e para o nosso clube. Sabe, queridos, eu quero refletir com vocês hoje em um texto da Bíblia que está lá no livro de João, Evangelho de João. Abra sua Bíblia lá, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler daqui a pouquinho o verso 6, tá bom? Mas nós não vamos ler agora. Deixa aí aberta a sua Bíblia, marcadinha, porque antes de ler, eu quero fazer uma oração com você. Podemos? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, nosso Rei, obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje o Senhor nos trouxe aqui na tua casa para ter um encontro contigo, com a tua palavra. E nós queremos nessa hora que todas as vozes do mundo se calem, todas as preocupações fiquem lá fora, que agora somente a tua palavra toque o nosso coração de forma tão profunda que mude e transforme a nossa vida. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Você deve ter ouvido aquela frase: todos os caminhos levam a Roma. Essa frase é uma frase muito antiga, que quase não faz sentido para a gente hoje. Primeiro que a gente não vive na Itália, a gente não mora em Roma, mas essa frase, ela remonta ao 1º século depois de Cristo, quando Roma era a capital do mundo. E naquela época, existia cerca de 80 mil quilômetros de estradas que ligavam qualquer parte do Império Romano a Roma. Daí vem a frase: todos os caminhos levam a Roma. E muitas vezes essa frase também é adaptada para a religião. E muitas pessoas acreditam que qualquer caminho, todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu alguém falar para você assim: eu vou em tal igreja, você vai em outra, mas não importa, o que importa é que nós estamos seguindo a Deus, o que importa é que nós vamos até Deus. Será que no mundo religioso é assim? Será que qualquer caminho importa? Será que todos os caminhos levam a Deus? Eu quero dizer para você que no mundo religioso, no cristianismo não é assim. E aí vem o verso que eu pedi para você separar na sua Bíblia, que está lá em João capítulo 14, verso 6, que diz assim: palavras de Jesus: eu sou o que? Caminho. Que mais? E o que mais? E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus já resolve a questão. Não é qualquer caminho que leva a Deus, não é qualquer religião que leva a Deus. O caminho, a verdade e a vida tem nome, e este é Jesus. Ele é o caminho. Eu já vou falar um pouco mais sobre esse caminho que é Jesus, mas antes eu quero falar para você sobre os outros caminhos do mundo. O mundo tem muitos caminhos. Abra sua Bíblia agora em Provérbios, por favor, capítulo 14, verso 12. Lá no Antigo Testamento, volta um pouquinho a sua Bíblia. Provérbios 14, verso 12. Diz assim: há caminhos que ao homem parece o quê? Direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Olha só. O mundo oferece caminhos de morte. Caminhos de morte para muitas pessoas. O que são esses caminhos de morte, pastor? São os caminhos do vício, os caminhos do crime, os caminhos da violência, os caminhos dos jogos,
o caminho do prazer efêmero que esse mundo oferece. Ao homem parece prazeroso, ao homem parece bonito, parece gostoso, mas ao final dele é caminho de morte. O mundo oferece caminhos de morte. Salmos 1, verso 6. Vamos lá, volta um pouquinho a sua Bíblia aí agora, no livro dos Salmos, capítulo 1. Aliás, o capítulo 1 de Salmos é maravilhoso, é lindo. E o verso 6, que é o último verso desse capítulo, fala o seguinte: olha o que diz: o Senhor conhece o caminho de quem? Dos justos. Quem são os justos? Aqueles que amam a Deus, aqueles que seguem Jesus, aqueles que obedecem os seus mandamentos, aqueles que são batizados nas águas, aqueles que aceitaram o como Salvador são os justos, e Deus conhece o caminho deles. Quando o texto diz que Deus conhece o caminho dos justos, quer dizer que Deus tem uma recompensa preparada para os justos, e se ele trilhar o caminho da justiça, ao cabo herdará a vida eterna. Mas o verso também fala que o caminho do ímpio, o que acontece? Perecerá. Percebe? O mundo oferece seus caminhos, e quando a pessoa decide enveredar pelos caminhos do mundo, ao final perecerá. E perecer na Bíblia significa não somente essa morte natural, né, que nós vivemos nesse mundo, que essa morte natural, ela vem para ímpios e para justos, porque ela não é o ponto final da história. O caminho do ímpio que perecerá é o caminho da destruição final, é a morte eterna. Cuidado, o caminho de morte conduz à morte eterna. Mais um verso, agora lá no livro de Jeremias, um pouquinho para frente aí, ainda no Velho Testamento, Jeremias, logo depois de Isaías, você encontra no capítulo 17, o verso 9. Diz assim: Jeremias 17, verso 9. Olha o que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente, o que diz aí? Perverso, corrupto, quem conhecerá? Pastor, esse texto não fala de caminho. Não fala de caminho nenhum, mas esse texto fala de um GPS perigoso. Sabe o que é um GPS, né? O GPS é o que nos conduz em caminhos que nós não conhecemos. O GPS foi desenvolvido pela NASA, sabia? E foi usado pelo exército americano na Guerra do Golfo, na década de 90. E então, aos poucos, o GPS foi sendo introduzido na sociedade humana. E hoje nós temos o nosso celular, o GPS. Aliás, você baixando ou não o aplicativo GPS, você já tem GPS no celular, sabia? Fique esperto, viu? Que as pessoas sabem onde você está. O GPS mostra o caminho. Agora veja, o coração humano não é o melhor GPS, porque a Bíblia diz que o coração humano é desesperadamente corrupto. Se eu seguir o meu coração, se eu colocar o meu coração como um GPS para me conduzir nos caminhos do mundo, eu vou ser destruído. Eu vou andar no caminho de morte, no caminho de perdição, porque o meu coração é corrupto. Todos nós somos assim, é a nossa natureza. Portanto, se você quer saber o que Deus quer na sua vida, e se você quer trilhar o caminho da salvação, você não pode sondar o seu coração. E o mundo hoje, ele faz esse caminho, porque a premissa do mundo é a seguinte: não importa se as pessoas acham que está errado o que você está fazendo, não importa se as pessoas não gostam do que você faz, não importa se a sociedade não aprova,
o que importa é ser feliz. Não é isso que as pessoas dizem? Não importa se você nasceu João e quer ser Maria, o importante é ser feliz. Não importa se você está traindo ou não a sua esposa, o importante é ser feliz. Não importa se você furta algo que ninguém está vendo, o que é importante é ser feliz. Isso é uma falácia. Isso é apontar o seu coração, o seu GPS para os caminhos de morte. Se você quer experimentar os caminhos da vida, é diferente. E agora eu quero falar para você sobre os caminhos que nos levam a Deus. Primeiro, nós vimos que Jesus é o caminho. Você leu? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único pavimento para o Pai. Não existe outro. Ele é o único. E Jesus também é o caminho para todas as pessoas. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus, o que Ele fez? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o caminho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha aí que coisa linda. Jesus, Ele é o caminho para todas as pessoas. Muitas pessoas pensam assim: olha, eu sou tão pecador, eu estou no caminho de morte, tão afundado na lama, eu estou numa situação tão degradante, que não tem como mais eu ir para Deus. Querido, não é esse o pensamento, sabe por quê? Porque Jesus, Ele morreu para dar a vida a todas as pessoas. Todo aquele que nele crer não vai perecer, mas terá a vida eterna. Atos capítulo 10, venha comigo aqui, em Atos capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10, verso 36. Essa é a palavra que Deus enviou, Atos 10, 36, aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de quem? Jesus Cristo, esse é o Senhor. Ele repete, Paulo aqui, de todos. O Evangelho, Jesus, é o caminho para o perdão, é o caminho para a paz. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar, não é mesmo? Por quê? Porque o GPS da vida dessa pessoa que não perdoa ainda é o coração. Jesus, Ele se apresenta como sendo o caminho, como sendo o GPS, que vai conduzir a você nas vitórias mais difíceis e conquistadas. O perdão e a paz. E agora em Lucas capítulo 17, volta a sua Bíblia, por favor. Lucas 17, verso 32. Palavras de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pastor, o que tem a ver esse texto com o sermão? O que tem a ver esse texto com o caminho? A mulher de Ló é um exemplo que não deve ser seguido. Deixa eu lembrar você a história da mulher de Ló. Ló e sua família viviam em uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades entraram em um caminho de destruição. Lembra aqueles versos que nós lemos? O caminho que leva à morte, o caminho do ímpio que perece. Sodoma e Gomorra entraram nesse caminho de perdição. E a cidade toda se perdeu, a ponto de Deus fazer cair fogo e enxofre do céu e destruir Sodoma, Gomorra e os ímpios que ali viviam. Mas antes de sair, anjos do Senhor foram até aquela cidade para tirar a família de Ló. E eles disseram para a família: sigam-nos e não olhem para trás. A história bíblica diz que a mulher de Ló olhou para trás e no mesmo instante ela se transformou em uma estátua de sal. Sabe por quê?
Porque o coração dela, o GPS dela estava na destruição. Estava no caminho de morte. E por isso ela olhou para trás. Por isso que ela não quis seguir os anjos. Não quis seguir a família. Ela olhou para trás e ali ela foi destruída juntamente com os ímpios. Queridos, Jesus é o caminho do qual nós jamais devemos sair. Quando Jesus nos chama para nós seguirmos a Ele, andarmos nesse caminho, Ele também diz para nós: não olhe mais para trás, porque o passado fica para trás. Deus está interessado no seu presente e no seu futuro. Ele quer que você, no seu presente, ande nesse caminho, mesmo que a gente tropece às vezes, mesmo que a gente às vezes caia. Ele está conosco nesse caminho, nos levantando. Nós não podemos desviar desse caminho, temos que seguir e não olhar para trás. Deixar Deus guiar nossa vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há caminho de perdição para estar com Jesus. Não há. Sabe, muitas vezes nós queremos no nosso coração aceitar Jesus e andar nesse caminho, mas ainda temos nosso coração, o nosso GPS no mundo. E isso faz com que a gente, muitas e muitas vezes, perca o foco. Muitas e muitas vezes, desvie do caminho. Deus não quer isso para você. Eu vou contar uma história para você. A história de um desbravador. Aqui está o clube, então eu quero compartilhar a história do desbravador. Esse desbravador, não vou dizer o nome, uma história real. Esse desbravador, ele era líder do clube Lorca, usava um lenço colorido, conhecedor de trilhas, mapas, sinais de pista, um líder que todo o ano acompanhava os seus liderados, seu clube, fazendo uma trilha lá na cidade de Bertioga. Isso é uma trilha muito famosa, onde as pessoas descem a serra por essa trilha, que culmina na praia. Essa serra, essa trilha, dura pelo menos 2 dias. Não sei se o Flávio já fez essa trilha. Você tem que dormir no meio da mata. Mas é uma trilha conhecida, e ele conhecia essa trilha. Havia feito muitas e muitas vezes. Mas no dia 17 de janeiro de 2017, esse desbravador sumiu. Quando o clube parou para descansar, esse líder desapareceu. Ninguém o encontrou. E as pessoas ficaram desesperadas e começaram a entrar em contato com o corpo de bombeiros. E o corpo de bombeiros sobe a mata, fazendo aquela trilha à procura desse jovem. 2 dias depois, o corpo dele foi encontrado apenas 400 metros fora da trilha. Esse líder desbravador se esqueceu de 2 lições básicas para qualquer trilha que você vai fazer. A primeira é: nunca saia da trilha. E a segunda: não se afaste do grupo. Em algum momento aquele líder, aquele homem conhecia o caminho, ele saiu da trilha. E foi o suficiente para ele se perder, para ele morrer. Nós todos aqui, queridos, dessa igreja, estamos na trilha. Estamos no caminho. Então eu faço um apelo para você, querido irmão, querida irmã, querido amigo: não saia do caminho. Não abandone, não se afaste do grupo. O grupo às vezes tem seus conflitos. O grupo às vezes erra, mas todos nós estamos no caminho, estamos na trilha. Não se afaste.
O inimigo de Deus quer que você afaste um pouquinho só, para tirar sua vida, para tirar sua vida eterna. 2 dias foram suficientes para esse homem perder sua vida, 400 metros de distância onde ele estava. Não há ninguém que possa dizer o seguinte: eu conheço o caminho, jamais vou sair dele. Se você dizer isso pautado no seu coração, lembre-se, o seu coração é um GPS com defeito. Você pode dizer: eu não vou sair da trilha, porque meu GPS é Jesus. Aí eu acredito. Mas não se afaste, não saia do caminho. Não vale a pena. Não vale a pena. A história deste líder desbravador é uma história que serve para abrir nossos olhos. Não saia do caminho. Não saia da trilha. Hoje, como eu já disse, nós vamos ser do batismo. Eu quero chamar o Pedro aqui à frente. Vem cá, Pedro, por favor. O Pedro, vem cá, meu Pedro, jovem querido. Hoje o Pedro está dizendo o seguinte: eu quero andar no caminho, eu não quero sair da trilha. Amém. Não é isso, Pedro? Eu não quero abandonar o grupo. Sabe como ele vai dizer isso? Através do batismo. O batismo é a entrada nesse caminho. Muitas pessoas pensam o seguinte: olha, eu vou me preparar para ser batizado, vou entrar nas águas e pronto, já conquistei a vitória, está tudo certo. Nós devemos nos preparar, claro. Você que está esperando o batismo, amém. Mas o batismo não é o fim da trilha, não é o fim da jornada, é o começo da jornada. É entrar no caminho e deixar Jesus seu GPS. É isso que é o batismo. E hoje o Pedro tomou sua decisão, ele vai entrar no caminho, vai ser batizado. E Pedro, eu pergunto para você: você, Pedro, aceita Jesus como Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Aceito. Amém? Amém. Você quer ser um discípulo de Jesus e pregar para as pessoas com a sua vida, sendo um mordomo fiel, através de todos os seus bens, talentos e dons? Sim. Amém? Amém. E por último, Pedro, você tem o desejo de ser batizado nas águas, entregando a vida a Jesus e ser um membro da igreja do 7º dia? Sim. Amém? Amém. Ele está entrando no caminho. E eu vou fazer uma oração agora, colocando a vida do Pedro nas mãos do Senhor, para que Deus o conserve nesse caminho, até Jesus voltar. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar aqui em pé mesmo, e você pode participar conosco dessa oração. Senhor Deus, estou aqui como teu servo, o jovem Pedro, um menino que na flor da idade decidiu entrar no caminho da verdade, da vida, o caminho de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe, que ao ser batizado nas águas, ele entre nesse caminho para nunca mais sair. Amém. Se eu colocar o seu nome no livro da vida, que esse nome jamais seja apagado, porque Cristo é o seu Salvador. Que o Senhor o conserve nos caminhos da justiça e da paz. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, o pastor Paulo e o Pedro, então, vão agora entrar no tanque batismal. E então, nós poderemos ver o lindo batismo do Pedro nas águas. Eu gostaria de pedir para que o clube sentasse aqui nesses primeiros bancos, pode ser lá, Pode. já preparasse o seu lenço, porque na hora que ele for